Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nesse dia para trazer mais uma palavra devocional ao nosso coração. Eu queria já te desejar um final de semana abençoado. Hoje seria mais um dia de culto na igreja, mas nós estamos aqui reunidos com as nossas famílias, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Tivemos uma escola bíblica dominical hoje de manhã maravilhosa. E à noite eu queria deixar uma palavra para você compartilhar com a sua família. Eu queria deixar um texto bastante conhecido que se encontra em Mateus capítulo 25, que é o sermão profético a respeito da parábola das 10 virgens. Já pregamos várias vezes sobre esta mensagem, já falamos várias vezes, mas eu acho oportuno, o momento em que nós estamos vivendo, fazer uma reflexão sobre esta palavra. Eu vou ler o texto, eu gostaria que você acompanhasse Mateus capítulo 25, nós vamos ler o versículo de 1 ao 13, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, nós tivemos uma aula hoje de manhã falando a respeito do arrebatamento da igreja, falando a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo. E eu estava pensando que a gente poderia hoje estar falando, dando continuidade a esse assunto, falando a respeito da nossa vigilância, a respeito do momento em que estamos atravessando e as coisas que antecedem, os sinais que antecedem a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E é interessante nós olharmos para essa palavra e aplicarmos no nosso dia a dia o que o Senhor Jesus nos deixou de orientação, nos deixou de alerta. E essa palavra, irmãos, essa parábola, na verdade, ela é um alerta para a igreja do Senhor. Nós queremos dizer que essa palavra ela divide 2 grupos de pessoas. As que estavam aguardando e as que estavam negligentes. É muito importante nós falarmos a respeito dessa questão, a questão daqueles que aguardam e daqueles que estão negligenciando, é porque nós não sabemos o momento em que o Senhor virá. E é interessante a gente observar que, eu lembro quando eu era criança, meu avô falava sempre da volta de Cristo, e depois meus pais continuaram a falar, e a gente escuta por várias vezes, algumas vezes, pessoas falarem que eu já escuto dizer que Cristo voltará há tanto tempo e até agora não aconteceu. Eu já escuto há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, e nada aconteceu. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção para o alerta, o momento em que nós estamos vivendo.
o momento em que nós estamos atravessando, um despertar que o Senhor trouxe à igreja. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão confusas, as pessoas estão temerosas pela situação do mundo, pela situação da nossa nação. E eu queria trazer essa palavra e chamar a atenção do que o Senhor nos orienta. Em Mateus capítulo 25, versículo 5, eu queria te chamar a atenção para essa palavra. E tardando o esposo. Nós temos, irmãos, uma sensação, principalmente para quem está há muito tempo na igreja, principalmente quem já está servindo ao Senhor há muitos anos, nós temos a sensação que Jesus está tardando. Parece que o Senhor não voltará. E quando nós somos negligentes nessa questão, quando nós temos o sentimento que o Senhor está tardando, quando nós temos o sentimento que a volta de Cristo está demorando, nossa tendência é relaxarmos. Nossa tendência é não observar a palavra do Senhor e o nosso foco acaba sendo nas questões materiais, deixando de observar as questões espirituais, porque o nosso foco não é mais a volta de Cristo. E nós temos que entender, irmãos, que a volta do Senhor, ela é iminente. A sensação que nós temos aqui é que o noivo estava tardando, que o noivo estava demorando. E é interessante que a palavra diz que tosquenejaram todas e adormeceram. A Bíblia, ela nos orienta, ela nos fala, ela nos mostra que todas elas adormeceram. Todas elas dormiram porque achava que o noivo estava demorando. Então, mas eu queria trazer essa palavra para o nosso contexto atual. Há tanto tempo que a igreja vem pregando sobre o retorno de Cristo, há tanto tempo que a igreja vem falando do retorno de Cristo, e por nós acharmos que o Senhor estava demorando, a igreja do Senhor ela começou a relaxar. A igreja do Senhor ela começou a buscar outras coisas e começou a mergulhar na questão do materialismo. E aí começou-se a pregar a doutrina da prosperidade, onde nós temos que conquistar, onde nós temos que conseguir, onde nós temos que ter. E esse materialismo ela foi tomando conta da igreja do Senhor. E as nossas pregações não eram mais sobre santificação, as nossas pregações não eram mais sobre a volta do Senhor. A nossa pregação é que seríamos vitoriosos, que seríamos mais do que vencedores, esquecendo da orientação, esquecendo daquilo que o Senhor deixou para nós, esquecendo das orientações dadas por Cristo a respeito da sua volta. E aí nós começamos a entender que, por um bom período, parece que a igreja estava dormindo. Assim como essas 10 virgens achavam que o noivo estava demorando, todas elas dormiram. E nós estávamos num estado de sono. Nós não pregávamos mais sobre a volta de Cristo. Não era interessante pregar sobre a volta de Cristo. A sensação é que demoraria demais, que teríamos mais algumas décadas pela frente. E os sinais surgindo da volta de Cristo. Os sinais se multiplicando a respeito da volta de Cristo, mas parecia que a igreja ela estava num sono profundo. Parecia que a igreja não estava vivendo mais a expectativa da volta de Cristo. E aí, nós fomos despertados. A igreja do Senhor foi despertada ultimamente, foi assolada no mundo inteiro por essa questão do vírus que está acometendo todos os países do mundo. E a igreja, irmãos, ela acordou, ela despertou daquele sono que ela estava.
E hoje a igreja do Senhor, ela está mais atenta aos sinais. A igreja está orando mais, a igreja está buscando mais, apesar das igrejas estarem fechadas. Apesar do confinamento, a igreja, o povo de Deus, se levantou para um despertar. Nós nos despertamos daquele sono. E esse despertamento, irmãos, ele é importante para nós. Porque uma vez que nós despertamos daquele sono, uma vez que nós não estávamos falando mais a respeito da volta de Cristo, houve em nós uma necessidade de uma vida de santificação, uma necessidade de uma vida de busca. Precisamos santificar as nossas vidas, precisamos buscar mais o Senhor, precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos reconhecer mais as nossas falhas. E esse despertar, ele veio da igreja do Senhor Jesus através desses últimos dias. Nunca a igreja se orou tanto como nós estamos orando agora. E hoje, exatamente no dia de hoje, toda a igreja do Brasil está em jejum pela nação, pelo único propósito. Então a igreja do Senhor, ela acordou para essa realidade. E qual foi a realidade da que nós acordamos? Nós acordamos para uma realidade. O noivo está às portas. O noivo está voltando. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com esse noivo. Irmãos, nós precisamos preparar as nossas vidas. Nós precisamos voltar mais para as coisas do Senhor. Precisamos voltar a nossa atenção para as questões espirituais. Esse despertar da igreja, esse despertar com os últimos acontecimentos, é exatamente para isso. Mas, infelizmente, nem todos ainda acordaram desse sono. Infelizmente, nem todos ainda se atentaram para os sinais evidentes da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Os sinais estão se multiplicando. E eu creio que esse novo despertar é exatamente aquela palavra que o Senhor nos deixou em Mateus capítulo 24. Quando essas coisas estiverem acontecendo, quando esses sinais estiverem se multiplicando, acautelai-vos e vigiai, porque a vossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima. Então eu queria te chamar nesse dia, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Houve um despertar, nós estávamos dormindo, mas agora que nós acordamos, agora que nós estamos mais sensíveis, eu gostaria que você se santificasse cada vez mais. Eu gostaria que você clamasse mais a Deus, buscasse em oração, buscasse em jejum, santificasse mais a sua vida. Não há mais tempo a perder, irmãos. A qualquer momento o Senhor pode aparecer nas nuvens. E como nós dissemos hoje na escola bíblica dominical, só vai ouvir o som da trombeta quem estiver preparado, quem estiver com óleo em suas vasilhas, quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus, quem estiver com a vida em santificação. Eu queria te conclamar, eu queria te convocar para você buscar o Senhor de todo o teu coração, para você entregar a tua família nas mãos do Senhor, para você abrir o teu coração mais para o Senhor. Não há tempo, irmãos, de nós pensarmos nas coisas materiais. O Senhor, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. O tempo agora é de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apocalipse diz: quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, irmãos, a orientação que eu deixo neste dia para mim, para você, para a sua família, para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, é que nós não temos mais tempo a perder. Volte-se para o Senhor.
santifique-se mais, busque mais a Deus em oração, busque mais a Deus em jejum, porque a nossa redenção, ela está próxima. A nossa redenção, irmãos, está muito próxima, muito mais próxima do que você possa imaginar. Eu creio que pelos olhos da fé, o nosso Senhor já está de pé, pronto para buscar sua noiva. E só vai subir aqueles que estão preparados. Eu queria deixar para você nesse dia um alerta. Eu queria deixar para você essa palavra. E a palavra que eu deixo para você neste dia: busque ao Senhor, santifique a tua vida, jejue mais, ore mais, porque a nossa redenção está próxima. Que Deus possa te abençoar e que você tenha um domingo abençoado juntamente com a tua família, em nome de Jesus.